Gente, uma pessoa morreu intoxicada por metanol, uma substância que foi encontrada em bebidas alcoólicas. Outras 22 mortes são investigadas em São Paulo. E esses casos levantam um alerta sobre a composição das bebidas. Assunto para o André Afonso, que está com uma médica, vai esclarecer como o metanol age no nosso corpo e também se comumente é utilizado nessas questões. André, traz os detalhes para a gente, por favor. Bom dia a você e também a especialista. Isso mesmo, Aurélio, Vanessa, um assunto alarmante que está sendo bastante comentado em todo o país. Primeiro, só para a gente contextualizar, o metanol ele é um produto químico, ele é a matéria-prima do biodiesel e também bastante usado pela indústria para produzir tintas, revestimentos, pisos, adesivos, enfim. Só que para o corpo humano ele é extremamente tóxico quando combustíveis, por exemplo, são adulterados com metanol, ele chega a corroer o interior desses veículos. Imagina o que essa substância não faz no corpo humano. E a gente está acompanhando a situação lá em São Paulo, né? 5 mortes já foram confirmadas por intoxicação por metanol. E em um desses casos, o estado de São Paulo também confirmou que a pessoa que morreu consumiu bebida adulterada. A gente vai conversar com a Rinara Machado, a médica toxicologista aqui do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Espírito Santo, porque, Rinara, primeiramente, bom dia. Não é inédito para vocês médicos encontrar casos de intoxicação por metanol, mas o que parece ser inédito é a intoxicação nesse contexto de consumir bebida alcoólica, né? Bom dia. Bom dia. Então, a gente já pegou alguns casos onde o paciente ele acabou consumindo o álcool tipo combustível e adulterado com metanol acabou evoluindo, mas esse fato de consumo, ainda mais no contexto social, que é o que a gente tem visto, né, em bares, restaurantes, em festas, isso é inédito no Brasil, né? Então, aqui no Espírito Santo, a gente segura que, por enquanto, não tem nenhum caso, nem suspeito e nem confirmado, mas é importante a gente alertar do risco da chegada dessa bebida adulterada aqui no estado. Então, por isso, a nossa preocupação, inclusive, é de falar sobre os sinais e sintomas que, eventualmente, essa pessoa pode ter. E na hora de consumir essas bebidas, por exemplo, tem alguma coisa que denuncia a presença de metanol? É possível perceber? Então, o que a gente tem visto dos pacientes que acabaram sendo registrados em São Paulo é que ninguém percebeu, nem por sabor e nem por odor, né? E muitas vezes essa bebida adulterada, ela estava misturada com energético, com fruta, então isso aí acabou dificultando mais, né? E a gente também tem que lembrar que esse produto, ele tá provavelmente misturado com etanol, né? Então, o sabor, ele vai ser imperceptível. Então, por isso a nossa preocupação. Inicialmente, a pessoa ela não vai nem suspeitar do risco da intoxicação. E em relação aos sintomas, depois que a pessoa consome, o que ela pode perceber para procurar o mais rápido possível um atendimento médico? Tem algum sintoma que pode ser confundido com alguma outra coisa? Então, inicialmente, os sintomas eles são muito parecidos com o sintoma de uma intoxicação por etanol, por bebida alcoólica, né? Então, a pessoa ela pode ter manifestações neurológicas, sonolência, marcha ébria, só que o que vai diferenciar é que essa pessoa, ela pode ter até um período de latência, que vai variar em torno de 6 a 24 horas, e depois desse período, ela vai apresentar novamente sintomas gastrointestinais, pode aparecer uma dor de cabeça intensa, associado ao retorno das manifestações neurológicas, podendo inclusive causar convulsão e coma. A gente tem visto alguns casos evoluindo com convulsão. E o ponto-chave, alteração visual. Então, essa alteração visual, ela pode começar com uma visão embaçada, borrada, com dor nos olhos e evolução para cegueira parcial ou permanente. São sequelas muito graves e, em alguns casos, até irreversíveis, né? Por que o metanol ele impacta tanto o corpo humano dessa forma? O que sobre ele causa isso?
Então, o metanol é um produto tóxico, mas o mais grave é a metabolização. Então, ele vai ser metabolizado no fígado, ele vai liberar uma substância que é muito tóxica e ela é a responsável por toda esse contexto clínico de gravidade e de óbito. E em relação a essa adulteração, o que a gente tem visto é a presença em bebidas de vários tipos, né? Sim, o relato é, a princípio, gin, vodka e uísque, né, misturado com outras substâncias, e que a gente chama a atenção que não se compre, não se consuma bebida que está sob lacre violado, que não tenha registro, que não tenha selo e que tenha um valor de custo mais baixo do que o mercado. Essa bebida, ela pode estar adulterada. Doutora, como é que trata um paciente desse, uma vez que ele é contaminado? O que tem que ser feito? Então, imediatamente na suspeita, você pode entrar em contato com o CIATOX, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica. Lá a gente tem médico 24 horas e a pessoa ela pode passar o que ela está sentindo para a gente avaliar se é pertinente ou não, né? Associado a isso, se a gente conseguir constatar, imediatamente tem que procurar um serviço de saúde mais próximo da sua residência. Avaliar, tanto clínico e laboratorialmente, a indicação de antídoto e, eventualmente, também hemodiálise. Essa questão do antídoto, a senhora comentou que é até uma vantagem que o Espírito Santo tem, né? Explica melhor pra gente isso. Então, o Espírito Santo, ele está na frente de alguns outros estados. A gente já tem há algum tempo a rede de antídotos, então a gente fornece para alguns pontos de serviço de saúde pública alguns antídotos e o nosso objetivo é garantir o mais rápido possível a assistência toxicológica naqueles casos em que tem indicação de antídoto. Certo, e só para a gente adicionar um pouquinho mais de contexto na nossa conversa, a gente falou bastante sobre o metanol no final de agosto, quando foi divulgado também uma grande investigação que uma facção criminosa, o PCC, estava usando o metanol para adulterar combustíveis e fazendo isso através de uma rede grande que envolvia distribuidoras, postos de combustíveis, enfim. O governador de São Paulo já falou que não existe ainda nenhum indício que aponte que uma rede criminosa, que uma facção esteja por trás dessa adulteração de bebidas, mas considerando essa hipótese, doutora, eu pergunto para você, existe alguma possibilidade, caso essa adulteração esteja sendo feita em grande escala, a nível nacional, existe a possibilidade de alguém estar consumindo bebida adulterada com metanol e não perceber, eventualmente? Então, o metanol, ele é uma substância tóxica. Em qualquer quantidade consumida, o paciente ele vai abrir quadro de intoxicação. Então, a intoxicação está diretamente relacionada à quantidade de metanol exposta no organismo. Então, aqui no Espírito Santo, por enquanto, a gente não tem nenhum caso nem suspeito, mas é importante, mais uma vez, a questão do alerta quanto aos sinais e sintomas, quanto mais rápido, quanto mais precoce você procurar o serviço de atendimento médico, você vai ter um melhor prognóstico e vai produzir menos metabólito que vai causar toda a consequência da intoxicação. Certo, doutora, nosso assunto está rendendo, quem está em casa está acompanhando a gente, e a gente tem uma pergunta, inclusive, do estúdio, que a gente vai ouvir agora, de um telespectador, né? Isso. Doutora, Jan mandou pra gente perguntando sobre o metanol. Ele quer saber, ou ela, desculpa aqui, não ficou bem claro, não há nenhum teste rápido para esse tipo de identificação nas bebidas, para identificar essa presença do composto? Como que trabalha-se na investigação? Porque, imagino, né, muitas pessoas possam ficar com medo de consumir agora qualquer bebida sem saber se está ou não contaminada. Doutor, existe algum teste rápido, alguma coisa que a pessoa pode fazer para identificar a presença do metanol na bebida? Sim, ele pode ser detectado por exame laboratorial, né? E existem também outros exames laboratoriais que são sugestivos da intoxicação. Então, por isso que o diagnóstico é clínico laboratorial. A pessoa mesmo, o consumidor, não tem como, isso só no hospital. Sim, por isso, quanto mais rápido, mais precoce você suspeitar
e procurar atendimento médico, melhor será o seu prognóstico. E lembrando que se você tem a suspeita, se tiver condição, leve a embalagem do produto suspeito junto com você, porque isso vai ter também uma investigação policial junto com isso. É isso, doutora, muito obrigado. Lembrando que além de São Paulo, a gente está com alguns casos já suspeitos em Pernambuco também, o estado divulgou isso ontem, e a gente segue acompanhando essa situação. Ainda está sendo investigado como que essas bebidas foram adulteradas. Aqui no Espírito Santo, como a doutora disse, não tem nenhum caso nem suspeito, mas é uma situação alarmante. A principal orientação é verificar a procedência dessas bebidas. Quando é você que compra, não consumir nada que tenha indício de adulteração, mas aí em um estabelecimento, em um bar, fica mais difícil a situação. Então, por isso, consumir sempre onde você confia na procedência dos produtos. Volto com vocês aí, Aurélio e Vanessa. Tá certo, André, muito obrigado por suas informações. Também doutora Renara Machado, médica toxicologista do Ciatox. Ô André, obrigado pelas informações. E só lembrando, o Ministério da Segurança e do Ministério da Justiça determinou uma investigação, abertura de investigação por parte da Polícia Federal para identificar todo este ciclo, fazer o caminho inverso dos consumidores voltando para os fornecedores dessas bebidas, e o Ministério da Saúde determinou que a comunicação de casos suspeitos, não só os confirmados, viu? Os casos suspeitos deve acontecer de forma imediata. Qualquer cidade, qualquer estado que tenha algum caso suspeito de contaminação por metanol deve informar obrigatoriamente a partir de agora ao Ministério da Saúde. Por enquanto, como disse a especialista do Ciatox, não tem nenhum caso suspeito e nem confirmado aqui no Espírito Santo.